Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje e vamos convidar nosso irmão Gilvan para fazer a leitura de preparação. Boa noite a todos. O texto de hoje é de André Luiz, do livro Estude e Vida, do médium Valdor Vieira. 1 minuto. A conduta indica a orientação espiritual da criatura. Surge o ideal realizado, segundo o esforço de cada um. Amplia-se o ensino conforme a aplicação do estudante. Eternidade não significa inércia, mas dinamismo incessante. O caminho é infinito, mas quem estabelece a rota da viagem é o viajor. Continua, pois, em marcha perseverante, gastando sensatamente o tesouro dos dias. Em 60 segundos, a lágrima pode transformar-se em sorriso e a revolta em resignação. Nesse tempo, também liberta-se o espírito do corpo humano e a flor desabrocha. Analisa o que faz de tão valiosa partícula do tempo. Nela, o coração escolhe roteiro para o caminho, e quem espera a felicidade se esmera em construí-la. Dominar o relógio é coordenar os sucessos da vida, e quem realmente aproveita o minuto constrói caminho reto para alcançar a vitória da divina imortalidade. Que assim seja. E para fazer a prece inicial, convidamos Neuza. Boa noite a todos. Vamos procurar agora relaxarmos, fecharmos os nossos olhos, deixarmos os nossos problemas, nossas inquietações lá fora. Vamos aproveitar esse momento sublime, único, especial. Vamos vibrar com amor e agradecer a Jesus pela presença desses amigos queridos que aqui estão, abençoando-nos e amparando-nos. Que Jesus abençoe a nossa noite, que o nosso querido amigo possa ser amparado por esta espiritualidade amiga que aqui está, e que nós todos possamos compreender os ensinamentos da noite e, principalmente, que tenhamos a coragem de começarmos a colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos que aqui adquirimos. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoando a nossa reunião e que nós possamos estar com Jesus também, recebendo todo esse amor que está sendo distribuído entre todos nós. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria de avisar os pais que trouxeram suas crianças para a evangelização, que eles, a partir de hoje, irão receber o passe na própria salinha de evangelização, não mais vir para cá. E gostaria também de convidar todos que depois do passe vocês dão uma olhada na nossa salinha, que foi revitalizada, climatizada, assim, tá uma coisinha linda, tá? Então estejam todos convidados a visitar. Então vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje com o tema Conhecereis a Verdade, e o nosso expositor é nosso querido Gilvan. Inevitável a comparação. Eu estou me sentindo a Madonna.
Vocês vão me perdoar o desconforto. Queremos sempre, e sempre é conveniente nós lembrarmos, que não existe o sacerdócio na doutrina espírita. Cada um fala dentro do seu entendimento, da sua capacidade de compreensão. Mas toda e qualquer orientação deve ser de fato buscada nos livros, no Pentateuco Espírita. Porque sempre quem fala é um irmão, nem mais, nem menos. Todos os que tivemos tempo suficiente para viver, desconfiamos da realidade como ela se apresenta. Muitos de nós aqui nessa sala temos como que um sinete que nos avisa que há algo mais do que as aparências. De que a realidade é muito maior do que parece ser. E aquele velho ditado que nos ensina que o que parece ser não é. E o que não parece é. Faz com que nós permaneçamos atentos. Vivemos dias muito estranhos, em que falsas certezas nos afastam uns dos outros. É como se nós estivéssemos mergulhados no que os místicos orientais classificam como Maya, o mundo das ilusões, o mundo dos enganos. Maya é o mundo das aparências. E nossa sociedade tem vivido e pago preços muito altos. Nós somos capazes de aparentar felicidade a ponto de fotografarmos até o prato em que comemos. Compartilhamos sorrisos, milhares deles. Temos milhares de amigos no Facebook. Centenas de amigos numa coisa chamada WhatsApp. Não sei se ouviram falar. E nunca nós tivemos tantas pessoas relatando solidão. Tantas pessoas se dizendo sozinhas. Tantas pessoas se colocando em condição de sofrimento. No ano passado, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, atendeu um recorde muito triste. 2 milhões de chamadas, com um tempo médio de entre 10 e 12 minutos. 2 milhões de brasileiros ligaram com ideias ou com sentimentos associados ao suicídio e à solidão. Os números falam por si. Viver para as aparências nos cobra um preço muito alto. A assertiva de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que nos traz na noite de hoje a esse encontro. E nós queremos fazer um convite aos amigos. Na primeira tentativa aqui no Ocidente, de entendermos a verdade, uma tentativa fundante da teoria do conhecimento, com Platão, 4 séculos antes de Jesus. Pela hora que eu estou começando, 4 séculos antes de Jesus, imagine que horas essa palestra vai acabar. Já fez as contas? Prepare-se. Platão retrata um mito, uma alegoria chamada alegoria do mito da caverna. O mito da caverna propõe, na boca de Sócrates, em seu diálogo com Glauco, o discípulo, no livro 7º da República, propõe uma situação em relação à percepção sensorial da realidade. Porque é muito comum a gente afirmar: eu sei a verdade, eu vi com meus olhos, eu toquei, e a partir daí eu construo a certeza da realidade. Platão nos propõe um exercício através do diálogo entre Sócrates e Glauco, que nós queríamos retomar na noite de hoje. Ele nos faz o seguinte convite:
Imagine 3 prisioneiros, presos desde a infância, sem nenhuma possibilidade de olharem ao lado ou voltar os olhos para trás. Diante deles, uma grande parede. Acima deles, na parte de trás, no nível superior, passa uma espécie de estrada. Há uma mureta na altura das pessoas que passam nessa estrada. Atrás, uma fogueira. E as pessoas que passam não são vistas, mas as coisas que elas carregam, as estátuas, podem ser vistas, porque estão acima delas. Então, por essa caverna, à maneira de um túnel, os acorrentados ficam de frente a uma projeção e veem todas as estatuetas que passam ao seu redor. E, naturalmente, como não veem as pessoas que seguram a estatueta, ouvem a voz das pessoas e associam essa voz à sombra. Então, como é uma caverna, certamente haverá eco e uma grande confusão. Aqueles 3 só verão a projeção das sombras na caverna, nada além. Só ouvirão os ecos daquelas pessoas que passam conversando e naturalmente vão associar esses sons às estatuetas e não às pessoas. Esses 3 têm um jogo, uma disputa, porque o ser humano, mesmo acorrentado desde a nascença, ainda é capaz de disputar. Então os 3 disputam para ver quem percebe a sombra primeiro. Quem identifica primeiro aquela sombra? Quem sabe do que ela é? Disputam na memória qual foi a primeira que apareceu, qual foi a última, e os 3 estabelecem esse padrão de disputa. Até aí tudo bem? Agora vamos dar o próximo passo. Imagine que um dos prisioneiros saia, escape da caverna. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar subir a mureta e o nível superior. Chegando lá, ele vai encontrar a fogueira, correto? E sob a luz da fogueira, ele vai começar a ver os objetos que as pessoas vão trazer. Vai levar um grande susto. Porque verá pessoas. E os objetos de uma maneira completamente diferente. Ele vai estranhar muito. Vai levar um grande susto. Agora imagine que ele saia da caverna. E que seja noite. O susto aumenta. Ele vai contemplar o céu estrelado, a luz do luar, os objetos de uma forma nova, inusitada. Ficará eufórico. Imagine que amanhece. E ele tem o primeiro contato com a luz do sol. Imagine a emoção e a dificuldade. Ele vai perceber que não pode olhar o sol diretamente como faz com a fogueira, que já era difícil. Ele provavelmente vai identificar o sol como um reflexo na água, um reflexo nas nuvens. Uma grande dificuldade, mas vai conseguir. E vai ver pela primeira vez as cores, como ele nunca viu. Vai ver os objetos como ele nunca viu. E pode ser que ele pense, e aí vai o convite aos amigos. Se você fosse esse prisioneiro que escapou, você gostaria de voltar para a caverna? Eu imagino que não. Mas você iria ter um sentimento de solidariedade com quem ficou. Eram seus companheiros, vocês estavam presos desde a nascença. Então você, imaginamos, é colocado de volta agora. Quando você retorna à caverna, vindo da luz do dia, o que vai acontecer com seus olhos? Você vai ter uma séria dificuldade. Vai sentar no mesmo lugar que sempre sentou. Mas quando as sombras começarem a se projetar, os outros 2, que estão lá desde sempre e não tomaram contato com a luz, vão estar muito mais rápidos que você naquele jogo, lembra? Porque você vai estar com a dificuldade visual.
qual vai ser a conclusão que os seus dois companheiros vão chegar? Eu já sei, porque ele está com essa dificuldade toda. Coitado. Ele saiu daqui da caverna. E como ele saiu da caverna, está confuso visualmente e mentalmente. Sair da caverna prejudica. E é possível que você fique com muito medo de sair dessa caverna. Medo a ponto de lutar contra quem queira lhe retirar. E se alguém insistir, você pode mesmo chegar a ponto de querer matá-la. Porque a única coisa que você conhece é aquela realidade das sombras. E aquela pessoa que saiu vai ter uma visão distorcida do que para você é muito claro. E vai lhe falar de coisas que você não pode imaginar. Que são coisas abstratas, que não existem. É uma alucinação. Sócrates evolui para uma conclusão fantástica. A alma é o prisioneiro. A caverna é a condição em que a alma se encontra. O sol é o bem. É a verdade. E tudo que emana da vida emana do sol. Assim como tudo que emana da verdade emana do bem. Essa a conclusão socrática. Ao longo dos séculos, a filosofia e a ciência tomaram diferentes vertentes em relação à perspectiva do mito da caverna. A ciência diz com muita clareza que não é possível conceber a realidade a partir dos órgãos sensoriais. Não dá. Não pode acontecer. Porque, primeiro, os meus sentidos são relativos, não são absolutos. O que para mim é doce, para você pode ser azedo. O que para mim é salgado, para você pode ser amargo. Então é pessoal. E além disso, levam a gente a conclusões erradas. Se você botar o dedo no ferro fundido, por incrível que pareça, queima. Vocês acreditam em mim? Queima. Mas se você colocar o mesmo dedo do nitrogênio líquido, também queima. Mas é o outro extremo. Mas os seus sentidos vão responder da mesma forma a uma queimadura. E podem fazer com que a gente se engane. Porque, por exemplo, quem de nós não já cometeu o erro, por hipótese, de depois de um beijo dizer para a mulher amada: meu Deus, como o seu beijo é doce. Veja que coisa linda. O que pode ser bonito e romântico. Mas do ponto de vista científico, o beijo doce é a presença do ácido lático. Coisa típica de quem não escova o dente. Então é elogioso sob o ponto de vista científico se dizer: seu poço, que doce amargo que tem na sua boca. Porque a boca profilaxada é cáustica, né? Um pouquinho mais alcalina do que a boca ácida, típica dos processos de fermentação. Cor, cheiro, sabor, gosto, tato, não podem ser usados como referência, é o que a ciência diz. Como é que a ciência resolveu esse problema? Estabelecendo que a realidade só pode ser percebida sob o ponto de vista da expressão matemática e da lógica cognitiva. Nós então começamos a expressar a realidade com a matemática e criamos equações para traduzir a realidade. Por essa razão é que nós devemos lembrar com muita saudade das aulas de química. Lembram? Como era bom, não é, gente? Bons tempos. Chega a dar uma saudade. Aquelas aulas de matemática que não terminavam nunca. E a realidade era expressa de forma numérica. Os sentidos enganam, as aparências enganam. A relatividade, o interesse pessoal pode levar a erro de julgamento. Mas os números não. Essa era a lógica. A realidade pura é uma lógica dedutiva matemática. Por isso é que nós estudávamos e fazíamos
contas e expressões como sendo a realidade. E até hoje há quem diga que a realidade está nas contas, nos números, ok? A realidade concreta e objetiva. Essa era a percepção. Nós chegamos a um cúmulo de abstrair tanta verdade que dissemos cogito ergo sum. Penso, logo existo. A condição de existência era pensar. Para que você existisse, você tinha que pensar. Daí e após aí, nós começamos a tratar os nossos loucos, ou aquelas pessoas que tinham dificuldades cognitivas em vários graus, como uma ameaça. Começa a nascer o nosso medo à loucura. Porque o indivíduo que não é capaz de articular o pensamento é alguém que sequer existe. Não é possível a existência dele. E mesmo era a maior das ameaças, não era a doença comum, era a loucura. Então nós criamos termos como alienado, alienista, louco, e começamos a excluir aquelas pessoas que não eram capazes de expressar ou entender o pensamento como nós. No auge do movimento positivista, Alfred Bineau, na França, era um psicômetra francês, criou um novo objeto de estudo chamado quociente intelectual. QI, lembram? O QI era usado para medir o quociente intelectual das pessoas. E se estabeleceu uma régua, uma métrica. Quem tinha um QI abaixo de certo valor era considerado débil mental ou com déficit mental. Quem estava numa faixa regular, uma curva gaussiana, era considerado de inteligência razoável mediana. E alguns poucos mais adiante eram considerados gênios ou superintelectuais. Foi assim que as nossas empresas, na década de 60 e 70, foram as primeiras a utilizar os QIs para contratar pessoas. A percepção era, quanto mais inteligente, quanto mais lógico o raciocínio do indivíduo, mais brilhante, melhor ele vai ser na condução dos negócios. Melhor ele vai ser na condução das sociedades. Então foi assim que nós contratávamos as pessoas. Aqui no Brasil, nós como damos um jeitinho em tudo, pegamos o QI, quociente intelectual, e transformamos em quem indica. E começamos a arranjar emprego para as pessoas baseado nas indicações e não no quociente intelectual. Agora, meus amigos, me confidenciem aqui. As pessoas mais aptas do ponto de vista do QI são as melhores pessoas necessariamente para que a gente trabalhe? Você conhece alguém brilhante, genial e que ninguém suporta? Que não consegue trabalhar em equipe? Claro que isso não acontece na vida real. Não é? É só um exemplo. Mas se eu submetê-lo aos testes, ele será brilhante. Kardec, enquanto o positivismo afirmava que a possibilidade de conhecimento da verdade era uma questão de lógica cognitiva, Kardec, quando lançou a doutrina dos espíritos, identificou o verdadeiro espírita por uma característica. Qual era? Lembram? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? É o que leu o livro dos espíritos, não é isso? Não? Então é o que leu pelo menos a Gênese. É o que assinava a revista espírita. É aquele que ia à Sociedade Espírita de Paris, não era essa a definição? Então cuidado, porque vocês podem cair na armadilha de dizer que nem espíritas são. Qual é a definição do verdadeiro espírita? Aquele que se esforça para ser uma pessoa melhor. Aquele que se dedica ao autoaprimoramento.
Percebe a sabedoria dessa máxima? Enquanto o mundo dizia que a verdade é quem sabe e entende intelectualmente melhor, os espíritos advertem que há formas de conhecimento que transcendem a cognição. Então, por essa lógica, eu posso conhecer o livro dos espíritos pergunta a pergunta. Eu posso conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo. Eu posso ter lido todo o Pentateuco Espírita, todas as obras de André Luiz, todas as obras de Divaldo Pereira Franco, e ainda assim não conhecer o Espiritismo. É possível isso? Esse conhecimento, portanto, é o conhecimento lógico-cognitivo, mas ele não é suficiente para que eu conheça a verdade. Não dá para conter a verdade só na lógica. Essa expressão tem uma fissura muito interessante. Nas décadas de 70 e 80, um psicólogo americano chamado Daniel Goleman estabelece um novo patamar na discussão da inteligência, que ele chama inteligências múltiplas. Nós começamos a perceber que a inteligência não é a única fonte de conhecimento, não só a cognitiva, mas que muitas vezes o indivíduo está aparelhado do ponto de vista cognitivo para conhecer a verdade. E mesmo assim, ele a oblitera, porque a verdade também necessita de uma disposição interna do indivíduo. Eu preciso admiti-la e não racionalizá-la o tempo inteiro. Em outras palavras, quem aqui já disse a frase: meu Deus, só eu que não via? Estava na cara. Já ouviram falar? Conhecem alguém? Porque quando a gente tem vergonha de admitir, conhece alguém, né? Quantas vezes a gente não fala, como é que eu estava com a cabeça? Que eu não via. Estava ali diante dos meus olhos. Como é que só agora eu percebo? Há um elemento essencial. É a predisposição interna de conhecer a verdade. Não bastam os fatos. Não basta a percepção intelectual, o conhecimento livresco. Há uma necessidade de disposição afetiva de acolher a realidade como ela se coloca. Sem isso, não funciona. Então, Daniel Goleman aumenta a inteligência e uma delas nos toca muito especialmente, que é a inteligência emocional. A capacidade que o indivíduo tem de lidar com uma coisa chamada frustração. A capacidade que o indivíduo tem de lidar com circunstâncias adversas. Daniel Goleman chama isso de inteligência emocional. Então eu posso conhecer profundamente toda a literatura espírita. Eu posso mesmo ser palestrante. Não, palestrante não. Palestrante é um ser perfeito. Me desculpem, eu me equivoquei. Palestrante nunca erra, é uma raça à parte na criação. Mas o resto dos seres humanos poder errar toscamente. Porque eu não tenho inteligência em outros aspectos para perceber. Tudo bem? Daí Jesus falar que revela aos simples o que não é acessível aos doutos. Veja que maravilha. Revela aos simples o que não é acessível aos doutos. Sócrates nos dá um exemplo formidável de inteligência. No tempo de Sócrates, os oráculos, que o principal era na cidade de Delfos, o oráculo de Apolo, eram caríssimos. Para fazer uma consulta ao oráculo,
Só se você fosse um religioso ou pudesse pagar. Um dos discípulos de Sócrates, o preferido, Apolodoro, pagou uma pequena fortuna. Era muito caro. Para que vocês tivessem uma ideia, reis, antes de ir à guerra, iam a Carmeia, iam ao templo para procurar saber se deviam fazer a guerra ou não. Se os deuses iam favorecer ou não. Essa era a métrica. Ele então, Apolodoro, paga para fazer uma pergunta ao oráculo. Eram adolescentes, mulheres entre 14 e 17 anos, as pitonisas, as pitons. Então ele foi até elas em estado de consciência alterada, porque haviam vapores sulfurosos, eram cavernas vulcânicas, alguns extintos, mas ainda com a relativa atividade. Então elas entravam em consciência alterada e ele perguntou, qual foi a pergunta? Quem é o homem mais sábio de toda a Grécia? Eis a pergunta. Eis a resposta do oráculo. Vai ter com Sócrates. Apolodoro vibra. Porque esse era o objetivo dele desde o começo. Estar estudando com o homem mais sábio de toda a Grécia. Porque naquela época as pessoas competiam muito para ver quem era mais sabido. Hoje em dia isso acabou, graças a Deus. Ninguém disputa com ninguém. Mas na época de Sócrates era uma questão de vida ou morte. Então ele vibrou, saiu emocionado. E comunicou aos demais que esperavam, oficial. O oráculo declarou, ninguém questionava, o homem mais sábio de toda a Grécia é Sócrates. Foi isso que o oráculo disse. Mas foi assim que ele interpretou. Cada um de nós está escutando essas palavras, incluindo eu mesmo, mas cada um vai tirar delas o que bem entender. Porque entra pelos meus ouvidos o mesmo som, mas as imagens, os conteúdos afetivos que chegam até mim são singulares. Então ele chegou lá e disse, é oficial, porque esse era o desejo dele, era assim que ele queria ouvir. Sócrates é o homem mais sábio de toda a Grécia. E foi a comitiva de Delfos a Atenas, muito feliz, comunicar, vós sois o homem mais sábio de toda a Grécia. Quando Sócrates escutou isso, deu uma resposta inesquecível. Só sei que nada sei. Mas veja que desgraça. Se o homem mais sábio de toda a Grécia só sabe uma coisa, e essa coisa é que não sabe. Mas olha, era a resposta a que conduziu o oráculo. Quem é o mais sábio vai ter com Sócrates. Então quem é a pessoa mais sábia? Personalidade à parte. É aquela que sabe que não sabe. Então alguns podem estar dizendo, Gilvão, eu sou o homem mais sabido do mundo. Porque eu realmente não sei de nada da vida. Alto lá. Não é bem assim. Vamos fazer uma reflexão sobre a caverna. Quem sabe pode aprender. Você pode colocar água em um copo que já está cheio. Isso é possível? Fisicamente não. Não na dimensão em que nós estamos. Não é possível. Eu vou derramar água, mas se já está cheio, não vai. Ou em outras palavras, se eu penso que já conheço, se eu estou satisfeito com a verdade que eu tenho, ninguém poderá me ensinar nada. Tudo que eu escutar será racionalizado, conduzido para onde eu queira. Porque eu me basto. Eu já ouvi, eu já sei, isso para mim está bom. Já é bastante. Sócrates faz um convite para nós, muito importante. Se você quer conhecer a verdade, se esvazie da sua verdade.
Porque enquanto a sua verdade estiver lá, a verdadeira verdade não pode entrar. É impossível. Não dá. Nós temos uma amiga muito querida, que é uma personalidade desafiadora. Ela é uma das pessoas que mais sabe tudo na face da terra. E isso naturalmente desperta certos rancores, certas mágoas, que incomoda. Nada mais chato do que uma pessoa que sabe tudo. Então, certa vez a gente estava jantando e no meio do jantar, ela chegou ao cúmulo de haver uma convidada que era argentina de Buenos Aires, portenha, e ela estava ensinando os melhores restaurantes de Buenos Aires para aquela convidada, porque ela não sabia. Ela era uma desinformada. Pior, no bairro de Palermo, que era onde ela morava. E a certa altura, um amigo nosso não conseguiu se segurar. Então, disse, mas não é possível. Você sabe tudo, fulana? Ela colocou a mão no peito e disse, olha, tudo não. Mas mais que vocês todos juntos, eu sei. Ah, eu sei. Porque eu já vivi tudo que eu tinha para viver e era uma pessoa honesta. Porque é os que fingem. Mais que vocês todos juntos, isso eu tenho certeza. O terceiro revoltou-se e trouxe uma fala inesquecível. Eu disse, fulana. Aí ela disse, pois não. Pronta, porque ela tem a resposta para todos. Você está boa de morrer. Ela levou aquele susto. Morrer? Você está desejando que eu morra? Você não tem mais o que fazer na terra. Você já sabe tudo. Você já conhece tudo. Está na hora de morrer. Eu, como bom espírita que sou, não tive coragem de dizer, mas vibrei na hora. Que espírito inferior, espírita é assim. Não tem coragem, mas vibra. A única coisa diferente é que eu teria dito desencarnar. Só mesmo. Então, que coisa boa. Colocou ela no lugar. Coisa nenhuma. Ela segue com o comportamento. Porque nós somos seres muito interessantes. Farei aqui algumas perguntas aos amigos. Não me levem a mal. A primeira pergunta é muito simples. Quem é você? Se você pensou no seu nome lhe identifica, mas não é você. Sei disso porque me chamo Gilvão com J. Veja que desgraça. Seu nome não é você. Você pode dizer, eu sou fulano, tenho tantos filhos, tenho esse emprego, essa aquela profissão. Isso é o que você faz. Isso é a sua história. Não é o que você é. Como a pergunta é complicada e você não veio numa palestra para sair com pergunta, você veio aqui para sair com resposta? Pobrezinho. Vamos para a segunda. De onde você veio? Se você disser a cidade de onde você nasceu, entendeu errado a pergunta. No meu caso, a cidade onde eu nasci é a cidade de Jurema, no interior de Pernambuco. Conhecem? Quanta ignorância. Jurema é a cidade onde eu nasci, mas não é de onde eu vim. Você sabe de onde você veio? Como a gente não quer deixar a noite sem fechar, vamos para a última pergunta. Para onde você vai? Qual o destino que você vai dar à sua vida? Essa é a mais fácil, né? Vê que perturbador? Você vai sair daqui sem saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai. A sua situação piorou muito, não foi? Agora veja que interessante. Você não sabe quem é, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas sabe o que é melhor para a vida dos outros.
Ah, sabe. Se alguém vier pedir conselho a você, você sabe exatamente o que a pessoa deve fazer, ou não? E você fala com segurança. E se ela não te obedece, você fica com raiva. Com muita raiva. E se ela der errado o que ela pretende fazer, você ainda vai dizer, tá vendo? Não me escuta. Nós estamos cheios de falsas certezas. Cheios de ilusões. Nós somos capazes de apontar caminho para os outros e não para nós mesmos. Veja você, enquanto nós estamos conversando, algumas pessoas dentro desse recinto podem estar pensando assim, meu Deus, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não é incrível? Fulano não está. Adivinha quem é que está? Mas você que está aqui, fisicamente vivenciando a experiência, transfere para o outro, não para você. É o outro que precisa. Não é você. Você está bem. Sócrates nos faz um alerta, e como Sócrates e Platão são precursores de Jesus, vamos a ele, o psicólogo por excelência. Conhecereis a verdade. Como? Me esvaziando das minhas. Chega das falsas certezas. Chega de saber tudo e mais 3 coisas. Tá bom? E a verdade vos libertará. O que significa dizer, e veja, ele não diz a verdade e te fará feliz. Ele não diz a verdade porque o que não dito é tão importante quanto o que é dito. Ele não diz a felicidade te planifica. Não. O caminho para a liberdade é a verdade. Enquanto eu não descubro a verdade, eu sou o quê? Prisioneiro. E aonde? Na caverna. Na caverna das suas certezas. Preso pela corrente dos nossos preconceitos. Preso nas correntes dos nossos achismos. Preso às correntes dos velhos hábitos de repetir sempre, sem questionar, sem pensar com honestidade a que caminhos nós chegamos. Descobrir a verdade é um processo doloroso. Porque a verdade liberta e a liberdade faz com que a gente lembre o tempo perdido. Crescer espiritualmente é um processo de dor. Ninguém cresce espiritualmente e fica alienado numa felicidade abstrata. É doloroso saber a verdade. Porque implica em perder as ilusões. As ilusões da caverna, que é a nossa zona de conforto. É onde a gente prefere arrastar tudo para lá. Trazer tudo aqui. Aqui eu sei onde está cada coisa. Onde cada sombra se move e o som que tem. Sair daqui é um risco. Diz o espírito de Sai Baba que quando a luz acende, a sujeira aparece. E é muito comum nós escutarmos esse discurso naqueles que estão ensaiando os primórdios de conhecer a verdade sobre si mesmo. Porque a realidade é interna. Ninguém pode revelar a você. É um trabalho pessoal, é uma construção íntima. Daí a sabedoria de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para ser uma pessoa melhor. O verdadeiro espírita não quer ser. E trabalha para isso. Então, é uma definição que constrói na tentativa e no erro. No esforço, no sacrifício,
na queda. É doloroso. Imagine que eu tenho uma verdade absoluta. Que eu sou a pessoa mais bonita da cidade de Maceió. O que vai acontecer comigo quando eu encontrar alguém mais bonito que eu? Doer, não vai? Imagine que eu seja o melhor professor da cidade. Quando eu encontrar alguém que dê uma aula melhor do que eu, o que é que eu vou fazer? Duas possibilidades. Ou eu aceito essa realidade e ela vai ser dura e eu vou sofrer, ou eu vou sofismar. Aí não é tão bom assim não, sou mais eu. Por isso o Evangelho nos adverte. Aquele que se eleva será rebaixado. E aquele que está embaixo será elevado. Veja que o mecanismo é um mecanismo de equilibração. É encontro com a realidade, nem mais nem menos. Então, se eu sou preconceituoso, o meu preconceito vai me fazer sofrer. É natural que seja assim. Principalmente quando eu me descobri preconceituoso. Se eu sou elitista, se eu sou dado a todos os gêneros de elitismo, financeiro, intelectual, moral, porque existe. Certa feita na casa espírita eu conheci um amigo nosso, e ele me chamou numa parte e disse uma coisa que eu não esqueci nunca, sobre essa questão do Evangelho, da humildade. Ele me olhou nos olhos com sinceridade e disse: olha, Giovão, vou dizer uma coisa para você. Pode ter gente humilde igual a mim, mas mais que eu, não. Mais humilde que eu não existe. Você veja que maravilha. Na humildade, a vaidade. Porque nós somos seres que olhamos e buscamos a verdade fora, quando na realidade ela está dentro. Eu vejo alguém dando sopa, não é lindo? É formidável. Mas qual a diferença entre fazer caridade dando sopa e dar esmola dando sopa? Só o sentimento de quem dá pode dizer. Se ele dá esta sopa, porque meus pobres precisam, porque o coitadinho está numa situação terrível, e eu sou capaz de ajudá-lo, mas jamais sentaria para tomar a sopa com ele. Jamais conversaria com ele. Esse dá esmola, mas não faz caridade. A caridade exige nivelamento, humildade, reconhecer no outro a mim mesmo, com as fragilidades e limitações que eu tenho. O processo a que o Espiritismo nos traz rompe com os velhos padrões religiosos, onde nós íamos às antigas agremiações receber a bênção e a salvação. Na doutrina espírita não há ilusões, por mais que a gente tente construí-las. A salvação não é uma dádiva, é uma conquista. É a conquista de nós mesmos. E no momento em que nós compreendermos que a única possibilidade real de intervenção que nós temos é sobre a nossa própria vida. E mesmo assim, se você decidir hoje romper com velhos hábitos e velhos padrões, você vai ter muita dificuldade. E vai cair. Vai cair muito.
Mas a única pessoa que nós podemos, de fato, mudar somos nós mesmos. O resto é uma ilusão. Porque seríamos cegos guiando cegos. Nós que abraçamos a doutrina espírita, sabemos que essa parede que nos acolhe é sagrada. Que muitos dos espíritos que agora nos ouvem são os espíritos que desperdiçaram os minutos da leitura inicial, os tesouros do tempo, tomados de remorso, tomados de culpa. Muitos deles nos acompanham, porque nós somos o reflexo dos erros que eles fizeram. Estão conosco para resgatar a si mesmo alguns deles. Nas figuras dos anjos da guarda, o espírito protetor, como queira. Que são os espíritos, como nós, e conosco, muitas vezes, cometeram delitos no passado. E que geram um vínculo de amor e de solidariedade. Para que juntos nós possamos romper com esse padrão de comportamento. Eles são os que saíram da caverna. E que voltam para nos narrar o seu esforço. Dizer que há um lugar melhor. Dizer que há uma outra realidade. E que se eu não abrir mão do meu ego, se eu não abrir mão do meu egoísmo, melhor dizendo, se eu não abrir mão das minhas certezas e não abraçar ou cogitar pelo menos a dúvida de que eu posso estar errado, pode existir uma realidade superior a nós, em que nós estamos contidos nela e que as nossas ações reverberam muito além do que a gente imagina. Se nós tomarmos essa consciência, por certo, a verdade nos libertará. Que Deus nos ajude. Muito obrigado, meus irmãos. Agradecemos a nosso irmão Gilvon por essa aula, né? Para mim foi uma aula maravilhosa, muito bom mesmo. Que nós possamos realmente aproveitar tudo que você falou aqui. Então, meus irmãos, antes de fazermos a nossa prece final, gostaria de chamar... Já avisei. Já. Gostaria de chamar aqui nossa irmã Catarina, que ela vem explicar sobre o Esperanto. É um curso que nós vamos abrir sábado aqui no William Crookes. Boa noite. É o curso de conversação em Esperanto, que começará agora, sábado, e irá até o dia 9 de junho. O Esperanto é a língua artificial que foi criada pelo oftalmologista polonês Lázaro Zamenhof. E esse curso, o nosso professor Aristófilo disse que mesmo aquela pessoa que não fez o curso básico pode vir, porque há pessoas que têm essa facilidade, né? Então, eu vou dizer uma pequena frase, e eu sei que todo mundo vai compreender, né? Boa nocton, mia nomo estas Catarina. Então, todo mundo entende, boa noite, meu nome é Catarina. Então, venham, sintam-se à vontade de fazer a inscrição para ver se vocês conseguem se adaptar ao conhecimento dessa nova língua. Tá? Obrigada. Obrigada, Catarina. Então, quem tiver interesse, né, faça a inscrição na Livraria com Elizabeth. E também tem os nossos cursos aqui da casa, né, para quem quiser conhecer melhor a doutrina espírita, temos o DEP, que é Doutrina Espírita para Principiantes, e temos também o ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, será bom para todos, né? Todos nós precisamos cada dia mais estudar a doutrina espírita. Então, vamos fazer nossa prece final com Teresa.
Meus irmãos, vamos pensar em Jesus. Vamos imaginar Jesus sentado à sombra de uma árvore, meditando. Uma brisa suave faz balançar os seus longos cabelos. Jesus contempla um lago que se estende à sua frente. Um lago de águas tão tranquilas. Como tranquilo também está o coração de Jesus. Vamos então, meus irmãos, seguindo Jesus, aquietar os nossos corações, na certeza de que Ele está sempre ao nosso lado, nos amparando, iluminando o nosso caminho, e vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo, muito temos a agradecer a Ti e a Deus, nosso Pai, não só pelo dia de hoje, mas por tudo que temos recebido no decorrer de nossas muitas e muitas vidas. Agradecer ainda pela oportunidade de podermos estar nesta casa espírita, nos instruindo, nos esclarecendo, compreendendo que precisamos estimular a nossa reforma íntima. Jesus, te rogamos, abençoa esta casa, seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, e demais frequentadores, em especial, Jesus, aqueles que aqui adentram em busca de um esclarecimento, de uma palavra de conforto, de um alívio para suas dúvidas, seus problemas, os seus males físicos e espirituais. Abençoa, Jesus, aqueles que estão nos hospitais, nos hospícios, nas prisões, aqueles que se entregam às drogas ou a outros vícios. Abençoa aqueles que vivem pelas ruas, famintos, mal vestidos, muitos dormindo nas calçadas, porque não tem sequer um teto para se abrigar. Abençoa também, Jesus, aqueles que se entregam às amarguras, às aflições, beirando o desespero, porque já lhes fenecem a fé, a confiança em Ti e na providência divina. Já lhes fenece a esperança de dias melhores. Abençoa todos esses nossos irmãos, Jesus. Abraça-os. Eles estão tão necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Ó, derrama, Jesus, o Teu olhar magnânimo por toda esta humanidade ainda tão imperfeita e por isso tão sofredora. E olha principalmente, Jesus, por o nosso estado, por este nosso país, nesses tempos difíceis porque estamos atravessando. Ilumina o coração, a mente de nossos dirigentes e demais autoridades, para que se conscientizem da grande responsabilidade que lhes cabe e procurem tomar suas decisões, visando tão somente ao bem comum e não aos seus interesses pessoais. Mais uma vez, muito obrigada, Jesus, por tudo que tens feito por nós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Tua Mãe
amorosa Maria de Nazaré, vele sempre por nós. Que assim seja.